Olá pessoal, eu me chamo Wendel, vai começar agora uma videoaula de matemática. Essa videoaula é do projeto Avalia Brasil do 9º ano. Nós vamos estudar aqui o bloco 1, especificamente a aula 1. Vamos trabalhar aqui duas habilidades. A primeira é resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados das operações, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. E a segunda habilidade é resolver problema com números inteiros, envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Os objetivos dessa videoaula são 4. O primeiro é compreender as principais ideias das operações fundamentais. O segundo é entender o que são números naturais. O terceiro é entender o que são números inteiros. E o quarto é estudar as regras dos sinais. Nós vamos também resolver alguns problemas aqui nessa videoaula. Vamos começar pelo nosso primeiro objetivo, que é compreender as principais ideias das operações fundamentais. Quando eu falo operações fundamentais, eu me refiro às 4 operações básicas da matemática: a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Vamos começar pela adição. A adição, minha gente, tem duas ideias bem elementares. A primeira é de juntar, bem óbvia, tipo: Maria tem R$5, João tem R$3, quanto eles têm juntos? Eu vou juntar essa quantidade. E a segunda ideia é acrescentar. Parece a mesma coisa que juntar, né? Mas tem uma pequena diferença. Na ideia de acrescentar, eu vou partir de um valor já inicial. Tipo, Marta tem R$5 e ganhou R$2. Quanto ela ficou? Perceba que ela já tinha 5 e acrescentou a estes 5 R$2, ficando logicamente com 7. Na ideia de acrescentar, eu já parto de um valor inicial e acrescento a ele. Bem, muito simples, a adição possui ideias bem elementares, haja vista que ela é a operação mais básica da matemática. Vamos agora para a subtração. Nessa operação nós temos 3 ideias elementares. A primeira é de retirar, que é a mais óbvia. Joana tinha R$10, gastou R$2. Quanto ela ficou? Então, eu tinha 10, retiro de 10, 2, ficando logicamente com 8. Tá aí a ideia básica de retirar. Mas eu posso executar uma subtração partindo da ideia de comparar. Por exemplo, Beto tem R$7 e Lucas tem R$9. Quanto Lucas tem a mais que Beto? Perceba que eu estou comparando a quantidade de R$9 do Lucas com os R$7 do Beto. Logicamente o Lucas vai ter R$2 a mais que Beto. Eu estou fazendo a subtração de 9 menos 7, partindo da ideia de comparar. E eu posso também ter uma ideia aqui de completar. Mariana tem R$13 e quanto falta para ela ter a quantia de R$15? Se ela tem R$13, falta logicamente R$2 para chegar à quantia de R$15, que pode também ser obtido por uma subtração de 15 menos 13 igual a 2. Está aí uma subtração partindo da ideia de completar. Na multiplicação nós encontraremos 4 ideias elementares que são abordadas em muitos problemas da matemática. A primeira é a adição de parcelas iguais. Partindo do princípio bem básico, João ganhou R$2 4 vezes. 2 mais 2 mais 2 mais 2, 4 vezes. 2 vezes 4, R$8 foi a quantia que João ganhou. Eu estou somando parcelas iguais, logo eu estou multiplicando. A ideia da proporcionalidade também é bem simples. Imagine que cada aluno da sala vai receber 3 lápis e a sala tem 3 alunos. Então, um aluno recebe 3 lápis, se tiver 2 alunos é 6 lápis, se tiver 3 alunos são 9 lápis. Está aí a proporcionalidade acontecendo, que eu também posso concluir a partir de uma multiplicação. 3 vezes 3, 9. Na ideia de combinatória, é muito utilizado em problemas que procedem com combinações, tipo Beto tem 2 shorts e 3 camisas. De quantas maneiras diferentes ele pode combinar estas roupas para se vestir? Bem, se ele tem 2 shorts, 3 camisas, para cada short ele pode usar com 3 camisas, então 3 vezes 2, 6, ele pode combinar estas roupas de 6 formas diferentes. Está aí a ideia da combinatória na multiplicação.
E a disposição retangular recai muito em problemas do tipo, imagine que você queira descobrir quantas carteiras tem na sua sala de aula, sabendo que a sua sala de aula tem 4 fileiras e cada fileira tem 5 carteiras. Como a disposição é retangular, 4 vezes 5, 20. 20 é o total de carteiras da sua sala. Eu fiz aqui uma multiplicação da quantidade de filas pela quantidade de carteiras em cada fila. Executei uma multiplicação pela ideia da disposição retangular. E a divisão, nós temos duas ideias bem básicas. A primeira é repartir igualmente, que é a mais clássica. Joana tem R$8 e quer dividir esse dinheiro com suas 2 amigas. Cada amiga vai receber R$4. 8 dividido por 2, dividido igualmente. E a ideia de medida é parte do princípio do quantos cabem. Por exemplo, quantas cédulas de R$5 eu devo juntar para ter R$20? Então, eu posso pegar 20 e dividir por 5, 4. 4 cédulas de R$5 para me ter a quantidade de R$20. Ou seja, em R$20 cabem, entre aspas, né, 4 cédulas de R$5. Tá aí, gente, as ideias básicas que são trabalhadas nos problemas de matemática. Nós vamos ver isso aqui já já na prática, porque a gente vai já trabalhar com problemas. Mas antes a gente tem que entender o que são números naturais, porque os primeiros problemas que vamos resolver aqui envolvem números naturais. Já para ficar claro, os números naturais são números inteiros positivos e o zero. Então, números inteiros positivos e o zero constituem o conjunto dos números naturais, que é simbolizado por uma letra parecida com a N, um símbolo próximo do N, N de natural. Está aí o conjunto, uma representação do conjunto dos naturais, começando do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e até o infinito. Os naturais, o conjunto dos números naturais se constitui de infinitos elementos. Vamos resolver um probleminha envolvendo operações fundamentais com números naturais. E eu peguei aqui a primeira questão da seção Fixando Mais, que está na página 16 do nosso material do Projeto Avalia. Esse problema diz o seguinte: Carla comprou uma TV por R$1.250, um micro-ondas por R$850 e um rádio por R$630. Quanto Carla gastou nessa compra ao todo? Poxa, adição, ideia de juntar. Eu tenho 3 quantidades e vou juntar essas 3 quantidades. Tá aí, uma resolução bem simples, partindo da ideia de juntar na adição com números naturais. Haja vista que eu não tenho decimais aqui envolvidos, os valores são inteiros. Então, 1.250 mais 850 mais 630, e aí, minha gente, é importante que você resolva esse tipo de continha na ponta do lápis. Como eu não vou ter como resolver na ponta do lápis aqui com vocês, eu trago aqui a resposta, mas já fica a dica que pratique a resolução desses algoritmos da divisão, da multiplicação, da subtração e da adição, que é o caso, bastante, exaustivamente, para você ter uma perfeição na execução dessas operações. A resposta dessa continha é 2.730, e vai me dar aqui como alternativa correta a letra D. Vamos fazer mais uma, e eu estou puxando aqui a segunda questão, ainda da página 16 da seção Fixando Mais. Diz o seguinte: João comprou 105 galinhas a R$8 cada para colocar num galinheiro. Deu R$1.000 em pagamento. Quanto recebeu de troco? Bem, para resolver esse problema eu vou dividir ele em 2 partes. Eu sei que João comprou 105 galinhas a R$8 cada. Então, cada galinha foi R$8. Então, 8, 105 vezes. Então, eu tenho uma multiplicação. Resolvendo esta multiplicação de 8 vezes 105, 105 vezes, eu vou descobrir quanto João gastou na compra dessas galinhas. Eu posso resolver até de cabeça aqui essa continha. Ó. Se eu pegar 100 vezes 8, dá 800. Se eu pegar 5 vezes 8, dá 40. E se eu somar 800 com 40, dá 840. R$840 foi o que João gastou comprando as 105 galinhas. E ele pagou com R$1.000. Vai ter troco. Então, para me saber o troco que vai restar, haja visto ele ter gastado R$840,
eu vou para a minha segunda parte do problema. 1.000 menos, eu vou de 1.000 retirar 840. Eu ainda posso entender aqui como completar, fácil. Se eu tenho 840, para me completar 1.000, quanto falta? Ora, se eu acrescentar aqui 60, fica 900. Se eu acrescentar mais 100, fica 1.000. Então, 160 é a diferença entre 1.000 e 840. Então, o troco que ele recebeu foi de R$160, nos apontando aqui a alternativa D como a correta. Nós fizemos aqui, gente, dois probleminhas envolvendo números naturais e operações fundamentais. Mas nós teremos à frente, e ainda nos exercícios dessa aula, problema com números inteiros. Então vamos entender o que são esses números inteiros. Bem, os números inteiros são, logicamente, valores inteiros, não envolve decimais nem fracionários, positivos, negativos e o zero, porque o zero nem é positivo nem é negativo. O conjunto dos números inteiros é indicado por um símbolo que se aproxima muito com a letra Z, e está aqui ele representado. Tomando o zero como referência, à direita nós temos os números 1, 2, 3 até o mais infinito, até infinito pelo lado positivo, e à esquerda do zero, menos 1, menos 2, menos 3, segue ao infinito para o lado negativo. Então nós temos infinitos números inteiros. Lembre-se, os números inteiros podem ser positivos ou negativos, ou o zero. Eles não são fracionários e nem são decimais, eles são inteiros. Já que a gente vai ter aqui números negativos, nós precisamos estudar a regra dos sinais, porque com certeza problemas envolvendo números inteiros envolve regra dos sinais. Para a regra dos sinais, minha gente, precisamos entender que nós temos dois casos. O primeiro é a regra dos sinais na adição e subtração. E o segundo caso é a regra dos sinais na multiplicação e divisão. São duas regras diferentes e a maioria dos alunos se confundem, por isso prestem atenção. Eu vou começar explicando a regra dos sinais na adição e subtração, que é bem simples. Quando eu tiver sinais iguais, eu vou somar os valores e repetir o sinal. Por exemplo, mais 2, mais 3. Sinais iguais. Repito o sinal e somo os valores. 2 mais 3, 5. Repete o sinal mais, resposta mais 5. Abaixo eu tenho menos 3 e menos 5. Sinais iguais, repete o sinal menos e soma os valores. 3 e 5, 8. Repete o sinal, menos 8. Se eu tiver sinais diferentes, eu subtraio os valores numéricos e repito o sinal do maior número. Por exemplo, eu tenho menos 5 mais 3, sinais diferentes. Eu vou repetir o sinal do maior número, que no caso é o 5, e o sinal dele é menos, está aqui menos, e vou subtrair os valores. 5 menos 3, 2. Menos 2 é a resposta, o menos porque é o sinal do maior número, que no caso é o 5, menos 5. Abaixo eu tenho outro exemplo, mais 8 e menos 6. Sinais diferentes. Repete o sinal do maior. O maior número é 8. O sinal dele é mais. Subtrai os números. 8 menos 6, 2. Mais 2 é a resposta, mais porque eu estou repetindo o sinal do maior número, que é o 8. Essa é a regra dos sinais na adição e subtração. Agora fique atento que eu vou para o segundo caso, que é a regra dos sinais na multiplicação e na divisão. Aqui a regra já é diferente, porque agora eu estou realizando ou multiplicação ou divisão. A regra é bem simples, sinais iguais é mais, sinais diferentes é menos. Ou seja, mais com mais é mais, menos com menos é mais, sinais iguais é mais, e sinais diferentes é menos, mais com menos é menos, ou menos com mais é menos. Simples assim. Vamos para a prática? Trouxe aqui dois exercícios. O primeiro da página 22 do Fixando Mais, a primeira questão que diz o seguinte: Cíntia conduzia um carrinho de brinquedo por controle remoto em linha reta. Ela anotou em uma tabela os metros que o carrinho andava cada vez que ela acionava o controle. Escreveu valores positivos para as idas e negativos para as vindas. Aí a tabela, cada vez que ela acionava o controle remoto,
Positivo é para ida, negativo é para volta. Começando por mais 17, a sequência menos 8, a sequência mais 13, a sequência mais 4, a sequência menos 22 e, por fim, o sexto comando mais 7. Após acionar o controle pela sexta vez, a distância entre ela e o carrinho era de... Pronto, nós precisamos realizar esta operação envolvendo números inteiros. E aqui eu vou usar uma estratégia. Primeiro, eu vou fazer a operação só com os números positivos, que são o mais 17, o mais 13, o mais 4 e o mais 7. Realizando essa continha, perceba que eu tenho aqui só números positivos, sinais iguais. Repete o sinal e soma. E a soma é bem simples. 17 com 13 vai dar 30, 30 com 4, 34, 34 com 7, 41 mais 41. É a resposta só dos números positivos. Agora eu vou juntar só os números negativos, que eu tenho só o menos 8 e o menos 22. A adição de dois números com sinais iguais, né? O menos 8 e o menos 22. Eu vou repetir o sinal e vou somá-los. Então vai dar menos 30. E agora eu vou juntar as duas partes. O mais 41 com menos 30. Agora sim, eu tenho aqui uma operação de adição ou subtração com sinais diferentes. Eu coloco o sinal do maior, que é o mais, que vem do mais 41, e subtrai os valores. 41 tira 30, vai dar 11. Então, 11 metros positivo é a diferença, a distância entre o carrinho e a Cíntia. Mais 11 metros é a resposta que me dá aqui a alternativa C para essa questão. Vamos mais uma. Ainda na página 22, a segunda questão do Fixando Mais tem assim. Clóvis movimenta sua conta bancária online na manhã do dia 25 de julho. Ele tinha em sua conta o valor de R$ 339, mas fez dois pagamentos no decorrer do dia, um de R$ 108 e outro de R$ 79. Como ficou a conta de Clóvis no final desse dia? Bem, aqui eu tenho ideia de retirar. Eu tinha uma quantidade e retirei dessa quantidade dois valores. Então, como eu tirei dois valores, eu vou fazer por partes. Eu tenho esta quantidade, R$ 339 na conta, no caso é o Clóvis. Primeiro eu fiz uma retirada de um pagamento de R$ 108. E aí, fazendo a continha na ponta do lápis, eu vou ter como resposta R$ 231, ou seja, ainda sobrou na minha conta R$ 231. Na sequência eu fiz mais um pagamento, logicamente eu tive que retirar da conta para fazer esse pagamento, no valor de R$ 79. Eu retirei novamente de R$ 231, agora o valor de R$ 79. Fazendo a continha na ponta do lápis, nós chegaremos ao resultado de R$ 152, que ainda sobrou na conta, né? Mesmo após as duas retiradas, ainda sobrou um valor positivo de R$ 152, me levando à alternativa B como alternativa correta. Ao final destas duas operações, ao final do dia, Clóvis vai ter ainda um saldo positivo de R$ 152. Minha gente, na aula de hoje, nós vimos as principais ideias das operações fundamentais, estudamos um pouquinho e resolvemos exercícios sobre números naturais, estudamos e resolvemos exercícios sobre números inteiros, relembramos um pouquinho das regras dos sinais, também resolvendo exercícios, e é isso aí, minha gente.